quais são as métricas mais importantes para a gente mensurar continuamente a experiência do cliente. Cada vez mais as empresas voltam seus esforços de marketing para um entendimento desse desafio. Provavelmente você já se deparou por aí com expressões como Customer Centric ou Customer Centricity, User Experience ou Customer Success e tantas outras mostram claramente a preocupação crescente das empresas em melhor entender e aprimorar o nível de experiência de seus clientes com seus produtos, serviços e suas plataformas. E é justamente nesse momento que se torna fundamental pensar em como mensurar esse tipo de coisa. Falamos em mensurar, falamos do uso de métricas. Agora, como esse é um desafio muito abrangente, a gente pode dar uma focada nesse momento e pensar nas plataformas de negócios digitais, no famoso e-commerce. Todo mundo percebeu como a pandemia empurrou as empresas para as plataformas de e-commerce. Esse era um processo de crescimento gradativo que já vinha ocorrendo antes do Covid-19, mas que, sem dúvida nenhuma, foi catapultado por conta desse processo. Então, se pensarmos em e-commerce, como seria esse desafio de mensurar a experiência do cliente? Assim, eu gostaria de compartilhar com vocês uma matéria que foi publicada no site do E-Commerce Brasil na semana passada. Assinada pela Carolina Tourinho, a matéria aborda algumas métricas fundamentais para a gente acompanhar a experiência dos clientes em plataformas de e-commerce, mais especificamente tratando de canais de atendimento. Como é, afinal, que a gente pode medir de maneira eficaz a performance desses canais de atendimento? Para reforçar a importância do tema, a matéria traz dados de uma pesquisa realizada pela CX Trends com números de 2020, onde 89% dos consumidores entrevistados indicam que após ter uma experiência ruim, simplesmente deixam de comprar novamente com aquela empresa. Apesar de não termos dados mais detalhados sobre essa pesquisa, esse é um número que chama bastante atenção. Outro número que chama atenção e que, segundo a matéria, foi apresentado pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, é que 61% dos brasileiros acham mais importante ser bem atendido do que a qualidade e o preço do produto. Bom, se o atendimento é um fator assim tão importante, a gente precisa pensar sobre como mensurar a qualidade desse atendimento. A matéria traz, então, uma seleção de 6 indicadores sugeridos como métricas mais importantes para avaliar um atendimento de e-commerce. Sabe aquela história de que você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão? Pois é, o tempo de primeira resposta é uma métrica que está relacionada a esse contexto, muitas vezes também chamada de FRT, que vem de First Reply Time. Essa métrica precisa ser cuidadosamente monitorada. Em um mundo onde as demandas por velocidade são cada vez mais crescentes, o consumidor certamente não está disposto a esperar tempo demais para obter respostas de uma empresa. O desafio, nesse caso, fica em torno da definição de qual seria esse tempo ideal de resposta. Qual é o tempo aceitável pelo consumidor? Naturalmente, cada empresa vai ter que encontrar no seu cenário a resposta mais adequada para essa pergunta. Mas a gente precisa ter em mente que diferentes canais, como um e-mail ou uma ligação telefônica para um call center, eles vão naturalmente ter tempos de resposta distintos. Avançando para a segunda métrica citada, temos total de chamados abertos. Essa métrica por si só já pode dar um bom indício sobre o grau de dificuldades que o consumidor vem encontrando ao navegar naquele e-commerce. A partir dela é possível, por exemplo, estabelecer a necessidade de um serviço de FAQ com perguntas frequentes já respondidas, capaz de apresentar respostas já previamente preparadas para aquelas perguntas mais recorrentes. Lembrando que esses FAQs muitas vezes são a base sobre a qual os chatbots são implementados nesse atendimento. Outro olhar interessante a partir dessa métrica é que o seu acompanhamento histórico pode permitir a identificação de momentos de pico na abertura de chamados. Mas como você pode imaginar, saber o número de chamados abertos não é suficiente. Por isso a gente avança para uma terceira métrica, que seria o número de chamados resolvidos.
Aqui nós vamos avaliar a capacidade da empresa de dar solução para os chamados que foram abertos. Assim, muitas vezes acaba sendo mais relevante acompanhar a resolução dos chamados do que a sua abertura. Mas a gente também pode imaginar que quanto menos chamados abertos, teoricamente mais fácil será resolvê-los. Nessa mesma linha, uma quarta métrica vai tratar da sigla SLA, Service Level Agreements, que trata de questões relativas a nível de serviço acordado em contrato. Assim, a nossa quarta métrica seria chamados resolvidos dentro do SLA. Como é que funciona isso na prática? Olha, se o seu contrato estipula um prazo para a solução dos chamados abertos, essa métrica não vai contar todos os chamados resolvidos, vai contar apenas aqueles que foram resolvidos dentro deste prazo estipulado em contrato. Dessa forma, costuma ser uma métrica bastante utilizada para as empresas que trabalham com B2B, o business to business, quando uma empresa, ao invés de vender diretamente ao consumidor final, vende para uma outra empresa. Mas, naturalmente, também pode ser encontrada em modelos de negócio B2C, Business to Customer, quando as empresas vendem sim para o consumidor final. Assim, por exemplo, se uma empresa se compromete a responder os e-mails em até 24 horas, um consumidor que leve um tempo maior do que este para receber o seu retorno pode se sentir frustrado. Na Americanas.com, por exemplo, ao se comunicar por chat com o vendedor responsável pelo pedido, uma data limite para a resposta desse vendedor é exibida para que o cliente tenha ciência de até quando ele terá esse retorno. Nossa quinta métrica, que é bastante literal, trata de nível de satisfação do cliente. Duas das mais atuais formas de se implementar essa métrica são o Net Promoter Score, NPS, e o Customer Satisfaction Score, conhecido como CSAT. Com implementação bastante simples, o Net Promoter Score oferece uma pergunta para o cliente, como por exemplo, qual a probabilidade de você recomendar a empresa X para um amigo ou um parente, apresentando em seguida uma escala que varia de 0 a 10. A partir daí é possível classificar as respostas em 3 categorias, ficando as pontuações de 0 até 6 classificadas como perfil de detrator, as avaliações de 7 a 8 como um perfil neutro, enquanto as avaliações 9 e 10 como um perfil de promotor. E desta forma, portanto, entende-se que os promotores são aqueles mais capazes de recomendar a empresa, enquanto os detratores, por outro lado, apresentam um risco grande para a empresa, pois apresentam a possibilidade de propagar as experiências ruins que tiveram. No final das contas, o NPS apresenta um valor pontual, que subtrai dos promotores aqueles detratores. Vê-se, portanto, que os neutros nem entram nessa conta. Por outro lado, o CSAT, ou Customer Satisfaction Score, costuma abordar experiências mais específicas. Assim, por exemplo, logo após realizar um atendimento, a empresa pode enviar a seguinte pergunta para o cliente: quão satisfeito você está com o atendimento recebido? As opções de escala para a resposta podem variar de 1 a 5, de 1 a 10, ou mesmo podem se limitar a ser binárias, tentando entender simplesmente se o cliente teve uma experiência positiva ou negativa. Por fim, a última métrica sugerida é a quantidade de atendimentos avaliados. Afinal de contas, é necessário um indício sobre quão assertivos podem ser os valores encontrados nas métricas anteriores. Pois, se a quantidade de atendimentos avaliados for muito baixa, pode ser que o valor das outras métricas não seja muito representativo do todo. Para evitar que isso ocorra, é importante um esforço da empresa no sentido de motivar o cliente a responder às pesquisas, motivo pelo qual essas pesquisas precisam ser simples, não demandando muito tempo do cliente, e devendo ser apresentada logo ao final do atendimento, seja ele telefônico, por chat ou mesmo por e-mail. E aí, o que vocês acharam dessas métricas? Vocês já trabalham com elas? Vocês sugeririam outras? Compartilha com a gente. Vamos refletir um pouco mais sobre quais as métricas mais importantes para que uma empresa possa aprimorar seus esforços na melhoria da experiência de um cliente.
Um abraço e até a próxima!